Olá e bem-vindo a mais um vídeo do canal Strategize. Sou Rodolfo Vadovski e nesse vídeo vamos tratar da questão o que é estratégia. Primeiro, para uma espécie de aquecimento, antes de usarmos referências mais sólidas, veremos algumas definições da internet. Em seguida, o entendimento militar, desenvolvido ao longo de séculos. Depois, as visões da estratégia no campo dos negócios, mais nova, que evoluiu nas últimas décadas. E vamos finalizar, logicamente, com o entendimento moderno sobre estratégia e concluir sobre uma definição. Siga comigo, muita coisa interessante. Mas o que é estratégia? Essa questão é muito difícil. Não se sinta mal por não ter uma resposta. Conversando com as pessoas em trabalhos executivos, projetos diversos ou durante cursos militares ou de negócios, quase sempre percebo que as pessoas têm uma noção geral do significado da palavra e principalmente da sua importância, mas não tem uma definição clara do que ela seja. Isso significa que a estratégia e todas as coisas importantes que fazem parte dela está confusa, o que leva a resultados insatisfatórios. É um grave problema. Então vamos ao nosso aquecimento, começando pela procura de uma definição. Há alguns anos atrás, nós procuraríamos no dicionário ou em alguma enciclopédia, mas hoje o ponto de partida é o Google. Veja o resultado quando colocamos estratégia significado. A primeira definição, que é a seguinte: arte de coordenar a ação das forças militares, políticas, econômicas e morais implicadas na condução de um conflito ou na preparação da defesa de uma nação ou comunidade de nações. Essa definição é um pouco abstrata, sem muita utilidade prática. De qualquer forma, gosto muito da menção às ideias de arte, coordenar e conflito. Conflito no sentido de choque de interesses. A segunda, parte da arte militar que trata das operações e movimentos de um exército, até chegar, em condições vantajosas, à presença do inimigo. Ela foca no movimento para uma posição vantajosa diante de um oponente. Como aplicar isso? Mas vale guardar as ideias de movimento, vantajosa e inimigo. Inimigo no sentido de oposição. A terceira definição, a arte de aplicar com eficácia os recursos de que se dispõe ou de explorar as condições favoráveis de que porventura se desfrute, visando o alcance de determinados objetivos. Essa terceira definição aborda o uso de recursos para atingir um objetivo. Muito interessante, pois menciona 3 pilares da estratégia, como veremos à frente: o como, a arte de aplicar, os recursos e o objetivo. Ok, mas ela deixa de fora questões do contexto externo, especialmente os aspectos desfavoráveis. Por fim, a quarta definição do Google. Estratégia é um ardil engenhoso, um estratagema, subterfúgio. Essa definição limita demais a estratégia, tratando apenas do seu emprego por meio de estratagemas. Não podemos dizer que nenhuma dessas frases esteja errada, mas cada uma delas traz apenas uma parte da ideia do que seja estratégia, e ainda faltam partes. Bom, o que encontramos nessa pesquisa do Google não nos tira daquele estágio de ter uma noção do que é estratégia. Temos que mergulhar mais fundo, bem mais fundo, para termos um ponto de partida que tal cerca de 3.300 anos atrás. Nessa época teria ocorrido a Guerra de Troia, narrada na Ilíade, do poeta Homero. Nessa guerra entre gregos e troianos, Odisseu concebeu o estratagema do cavalo de Troia. As ideias dessa história são importantes. Por quê? Porque influenciaram o pensamento ocidental pelos séculos seguintes. Mas hoje não vamos entrar em detalhes e usaremos esse marco apenas como uma referência temporal, um ponto de partida para a nossa busca pelo entendimento do que seja estratégia. Devemos mencionar também Sun Tzu, general chinês que viveu por volta de 500 anos antes de Cristo e teve a sua sabedoria consolidada no livro A Arte da Guerra, cujo estudo cuidadoso eu recomendo. Sun Tzu ensina muito sobre estratégia, mas ele não apresenta um conceito do termo. E provavelmente o primeiro uso de um termo parecido com estratégia tenha sido na Grécia Antiga, com o termo estratego. Esse termo se referia a um general experiente que compunha um conselho de guerra ateniense, cuja função era vista como extremamente importante, pois lidava com questões de vida ou morte daquela civilização.
O mais famoso estratego foi Tucídides, que participou e escreveu sobre a Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. Tucídides já ensinava questões sobre a influência do contexto, os eventos imprevisíveis, o papel do poder de convencimento e da oratória e a importância das alianças. Dentro da visão da estratégia para assuntos de guerra, precisamos trazer a definição super influente de Clausewitz, o alemão combatente e depois teórico da guerra que estudou o revolucionário período da época de Napoleão. Em seu livro Da Guerra, Clausewitz ensina: estratégia é o uso dos engajamentos táticos para atingir o objetivo da guerra. Essa definição é curta e, na verdade, ela é excelente, mas é útil apenas para quem já tem um conhecimento mais aprofundado do assunto. Isso porque podem ficar dúvidas. O que seria esse objetivo da guerra? Bom, aí é fácil. Basta entender a palavra guerra como um empreendimento, ou seja, um objetivo do meu projeto, do que eu quero no final das contas. E esses engajamentos táticos? A tática se refere às diversas ações que compõem uma estratégia. Pense em uma orquestra. O maestro é o estrategista, que coordena os diversos músicos, cada um deles um tático, para atingir o objetivo estratégico da orquestra, uma música perfeita. Ou imagine o general Eisenhower, comandante supremo dos aliados na Europa na Segunda Guerra Mundial. A título de ilustração, podemos entender o desembarque na Normandia para atacar os alemães na frente ocidental como a sua grande estratégia. Daí todas as outras ações coordenadas são atividades táticas. Concentração das tropas na Inglaterra, deslocamentos marítimos, os bombardeios, o lançamento de paraquedistas e o conjunto de batalhas que eles tiveram que travar até chegar na Alemanha. Todas essas batalhas, todas essas ações táticas orquestradas para contribuir com a estratégia maior. Exatamente como disse Clausewitz, estratégia é o uso dos engajamentos táticos para atingir o objetivo da guerra. Outro exemplo bem didático, uma empresa que deseja crescer sua participação no mercado. Ela terá que alinhar diversas ações táticas, como campanhas de marketing, seleção de parceiros, escolhas de tecnologias, ajuste de sua produção, priorização de fontes de financiamento e diversos outros aspectos táticos. Mais uma vez, como ensina Clausewitz, o uso, a coordenação de todas essas atividades táticas representam a estratégia da empresa. E na atualidade, qual seria uma definição da estratégia para a guerra? Nos manuais militares, as definições são muito parecidas. Vou mostrar a de um manual muito influente em diversos países, o Guia da Escola de Guerra do Exército dos Estados Unidos para Questões de Segurança Nacional, o volume que trata da teoria da guerra e estratégia. Lá está escrito: a Escola de Guerra do Exército dos Estados Unidos define estratégia como o relacionamento entre objetivos, conceitos e recursos, sendo que o desequilíbrio entre esses três pilares representa o risco da estratégia. Para esses três pilares, também são muito usados os termos ends, ways and means, levando a comum menção de que a estratégia é igual à soma desses três grandes pilares. Essa definição formou-se ao longo do tempo, influenciada por inúmeros trabalhos, onde eu destaco a arte estratégica, a nova disciplina para os líderes do século XXI, e está disponível na internet para leitura. Vemos aí que a estratégia nasceu para lidar com assuntos da guerra. E assim foi ao longo dos séculos. A expressão estratégia empresarial apareceu apenas após a Segunda Guerra Mundial. Veja no esboço da linha temporal e no gráfico como a estrutura, a essência da estratégia foi construída ao longo dos séculos. Aprendizados ao custo da perda de muitas vidas ao longo dos combates. E a novata estratégia de negócios, em amarelo aí bem à direita, ao final da linha do tempo, herdou muito desses aprendizados. Enquanto a estratégia de guerra tem mais de 3 milênios, a de negócios não chega a um século. Ok, vimos as definições do campo militar, o que nos coloca em um patamar de entendimento um pouco melhor, mas obviamente ainda limitado, pois queremos entender a estratégia de um modo completo, não apenas na guerra. Então,
quantas definições de estratégia temos quando tratamos de negócios. Há um trabalho científico que pesquisou justamente isso. O artigo está publicado no Strategic Management Journal e trata da evolução do conceito de estratégia de 1962 a 2008. Apesar dos autores mencionarem os gregos antigos e os estrategos, o foco é na estratégia não militar. O artigo é bastante interessante e já deixa claro que não há uma definição amplamente aceita. Na verdade, ele levantou 91 definições dispersas em vários trabalhos relevantes. Dessas 91 definições, a primeira definição é de 1947 e está no livro Teoria dos Jogos e Economia Comportamental, dos icônicos cientistas von Neumann e Morgenstern. Veja, estratégia é uma série de ações de uma firma que são decididas de acordo com a situação particular. Considerando que von Neumann era um gênio e um dos principais matemáticos do século XX, essa definição não deve ser desprezada. Por ora, guarde as ideias de série de ações e situação particular. A partir das décadas de 50 e 60, a enorme importância da estratégia para as empresas gerou uma série de trabalhos e, consequentemente, propostas de definição. Há um outro artigo que trata do desenvolvimento histórico do conceito de estratégia, publicado no prestigiado periódico científico Academy of Management. Em tabela, que passo aqui rapidamente, só para você, de relance, perceber a quantidade de definições. Vemos as principais aí, começando na de von Neumann. Não vou falar sobre cada uma, até porque esse não é o objetivo desse vídeo agora. Mas se você ler o artigo, verá que há definições de personagens famosos, como Drucker, Chandler, Ansoff, Andrews e Mintzberg. Mas, se quisermos pegar um artigo sobre o que é estratégia, diretamente, na área de negócios, que talvez seja o mais popular, podemos olhar o artigo da Harvard Business Review, de 1996, com o título What is Strategy? De Michael Porter. Veja, apenas disse que o artigo é popular, não disse que gosto nem concordo com ele, mas sem dúvida deve ser lido por estudantes da área de estratégia. Além de deixar claro que estratégia não é o aumento da eficiência da empresa, Porter, sem dar uma definição, descreve o que seria estratégia em 3 passagens diferentes do artigo. Ele diz: estratégia é a criação de uma posição única e valiosa envolvendo um conjunto de atividades distintas. Depois ele diz: estratégia é fazer escolhas enquanto compete. E a última descrição dele é: estratégia é criar alinhamento entre as atividades da companhia. No final, Porter não responde diretamente à pergunta que está no título do seu artigo: o que é estratégia? Ou seja, apesar de falar sobre estratégia, aqui também não chegamos a um porto seguro do que seja estratégia. E se olharmos o que provavelmente é a maior obra escrita sobre o tema? O livro Strategy, a History, é o resultado de um trabalho monumental de Lawrence Freedman, respeitadíssimo consultor e professor de estratégia no Reino Unido. Ele aborda tanto estratégia militar, quanto política, quanto de negócios, além de outros aspectos atuais muito interessantes. Mas atenção, no livro não há uma definição de estratégia. Isso demonstra como o tema é complexo. Claro que após ler essas quase 700 páginas, terminamos por compreender bem melhor o tema. E uma ideia que ele passa que é muito interessante. Uma boa estratégia faz com que a situação futura seja melhor do que seria se não houvesse estratégia alguma. Eu recomendo a leitura desse livro. Mas vamos atrás do nosso propósito de responder o que é estratégia. Vale também mencionar o livro do professor Silvio Meira, O que é Estratégia?, que aborda o tema de maneira muito interessante, com viés de negócios. Para ele, estratégia é o processo de transformação de aspirações em capacidades. Como não poderia deixar de ser, em razão da complexidade do tema, o autor também não pretende encerrar o debate ou trazer uma conclusão definitiva, mas chama atenção para o fato de que quando as pessoas falam em estratégia, quase nunca há um entendimento comum sobre do que realmente se está falando.
Mesmo o tema sendo complexo, e na minha avaliação, chegar a uma conceituação definitiva do que seja estratégia seja insensato, reconheço que é útil sim um entendimento confiável para servir de referência. Isso para orientar nosso pensamento, mas principalmente para facilitar a comunicação com as outras pessoas. Afinal, o significado das palavras importa, inclusive para a palavra estratégia. Um trabalho que consolidou bastante do que vimos até aqui é o livro publicado pelo Financial Times, cujo título é The Strategy Book. O livro é do Dr. Max McHugh, consultor e professor. Ele apresenta uma definição de estratégia que é a seguinte: a estratégia trata de moldar o futuro, é sobre como as pessoas atingem seus fins com os meios disponíveis. Gosto muito dessa definição porque ela tem 5 componentes imprescindíveis. Além dos 3 quase sempre presentes, fins, como e meios, como nós vimos na definição militar de estratégia, também temos futuro e pessoas. Futuro porque toda estratégia é feita no presente, mas busca uma situação melhor no futuro. Pessoas. Toda estratégia é feita por pessoas. Então as relações humanas, a comunicação, o poder de convencimento sempre fazem parte de uma estratégia. Os fins, que são os objetivos ou o estado final desejado, a situação que se quer atingir. Todo mundo tem algum objetivo, ou deveria ter. Os meios, que são os recursos já disponíveis ou os que se precisa conseguir. E aqui eu destaco que os recursos mais valiosos possivelmente são os abstratos, como a razão, a intuição e a criatividade. Muitas pessoas e empresas de sucesso começaram sem recursos materiais e usaram apenas os poderes subjetivos para poder avançar. E a ideia do como, que é a forma, a maneira, o que é muitas vezes confundido com estratégia. Isso porque talvez o como seja o pilar mais rico da estratégia. E aí devemos incluir nesse pilar do como a formação de alianças, a integração das ações táticas, o uso de estratagemas e outras maneiras de empregar recursos para atingir os fins. Mas devemos notar que faltam elementos importantes que até já falamos nesse vídeo. Podemos aceitar que a importantíssima ideia de coordenação, de alinhamento das ações táticas, que essa ideia está implícita no como. Mas chama atenção a não inclusão de um componente que trate do contexto, do ambiente externo, repleto de atores com interesses diferentes e muitas vezes conflitantes. Então eu acrescentaria ao final da definição proposta, em um ambiente VUCA. Em português, VUCA é para volátil, incerto, complexo e ambíguo. Dessa forma, podemos visualizar a estratégia com seus 3 pilares principais, fins, como e recursos, dentro de um ambiente VUCA, onde o desequilíbrio entre seus pilares representa o risco da estratégia. Com o auxílio dessa definição e dessa figura, você pode tirar várias conclusões, mas eu quero destacar 4. Primeiro, não existe uma melhor estratégia. Cada pessoa ou organização terá suas experiências e formas de pensar, o que vai impactar justamente o pilar como. Como a estratégia será executada? Ou seja, a melhor estratégia para 2 pessoas com o mesmo objetivo e os mesmos recursos será diferente para cada uma. A melhor estratégia que você adotará para conquistar um emprego será diferente da melhor estratégia que um amigo seu adotará para conquistar o mesmo emprego. O segundo ponto. Uma estratégia que deu certo em uma situação pode ser péssima se usada em outro contexto. O ambiente é VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, e seus adversários perceberão se você está repetindo sua estratégia. Ou seja, a conclusão principal aqui é que copiar o passado ou copiar os outros tende a não ser uma boa estratégia. Logo, como copiar não é aconselhável, a nossa terceira conclusão é que intuição, imaginação, criatividade, todas passando pelo filtro da razão, são essenciais para o estrategista. E a quarta conclusão, resultante disso tudo, é direta. Como o estrategista trabalha em um ambiente VUCA e o futuro não é previsível, não há certeza nem garantias de que a estratégia vai dar certo.
é necessário elaborar a estratégia, experimentar e aprender, entendendo também a estratégia como um processo. Já caminhando para o final, você pode estar pensando, ok, estratégia é muito importante e eu gostaria de me aprofundar no assunto. Para isso, eu gostaria de saber quem são os estrategistas mais consistentes e influentes de todos os tempos. Colin Gray, professor de estudos estratégicos na Inglaterra e autor de vários livros sobre o tema, no seu livro Fighting, 40 máximas sobre guerra, paz e estratégia, há um capítulo com o seguinte título: se Tucídides, Sun Tzu e Clausewitz não falaram, provavelmente não vale a pena falar. Colin Gray admite que é um exagero para chamar a atenção, mas o argumento é que a essência da estratégia está na trilogia A História da Guerra do Peloponeso, de Tucídides, A Arte da Guerra, de Sun Tzu e Da Guerra, de Clausewitz. Então minha sugestão para começar a se aprofundar no tema é por aí. Emergindo desse nosso mergulho estratégico, chegamos a uma definição para a estratégia, a qual pode ser muito útil para orientar nossa forma de pensar estrategicamente e principalmente conversar com outras pessoas com um conceito em comum. A estratégia trata de moldar o futuro. É sobre como as pessoas atingem seus fins com os meios disponíveis em um ambiente VUCA. Mas, além de ter, espero, clareado a ideia do que seja estratégia, creio que esse vídeo também mostrou que a estratégia não é uma coisa simplória. Logo, use com segurança essa definição, mas não limite sua forma de pensar. Se ao estudar você sentir a necessidade de um ajuste aqui ou ali nessa definição, é normal. Vimos que a definição de estratégia vem sendo adaptada ao longo da história, e essa que eu apresentei não será a última. Muito importante, apesar de não ser o tema dessa apresentação, como é comum a confusão entre estratégia e planejamento, que são coisas bem diferentes, eu recomendo o vídeo Como Diferenciar Estratégia e Planejamento, disponível no nosso canal Strategize. Nós preferiríamos uma resposta definitiva, não? Então, como penúltimo ponto, para finalizar, veja o que escreveu em um artigo científico marcante, uma das mais respeitadas referências quando se fala em estratégia. Henry Mitzberg, ele diz: o campo da estratégia não pode se basear em uma única definição. O reconhecimento de múltiplas definições ajuda tanto pesquisadores quanto executivos a navegar através das dificuldades do tema. E agora, o último ponto. Estratégia não é simples, mas não desanime. Segundo um dos mais renomados estrategistas de todos os tempos, todos podem desenvolver o pensamento estratégico. Isso há dois requisitos. Um intelecto que, mesmo na hora mais escura, retém alguns vislumbres de luz interior que conduz à verdade. E a coragem de seguir essa luz fraca onde quer que ela leve. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E se você gostou, ajude a divulgar. Até a próxima!